Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querida igreja, vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu quero compartilhar com vocês o livro o Evangelho, de São Lucas, capítulo 21, verso 28. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. São Lucas, capítulo 21, verso 28. Depois do verso 28, nós voltamos lá no Salmo 91, amém? Que diz assim: Ora, ao começarem essas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Agora o verso 36. Vigiais, pois, todo o tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e de estar de pé na presença do Filho de Deus. Agora Salmo 91. Que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que caçola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o teu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, olha aí, meu Pai, a tua palavra, onde toda a sua igreja, meu Pai, está com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Fala conosco, meu Pai, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, nosso Deus. Amém. Poder se assentar a igreja de Cristo para louvar o Senhor com as palmas. Querida igreja, eis aí a palavra do Senhor. Peça atenção de todos agora, a palavra de Deus, que o Senhor Deus diz na sua palavra, em Abacuque 2, verso 20, o Senhor Deus está em seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Querida igreja, o texto que lemos de São Lucas 21, verso 28, Jesus, ele faz aqui o seu último sermão, como tem lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os gregos e romanos, e Lucas já é o avanço da pregação do Evangelho. Então, diante de uma pergunta dos apóstolos de Cristo no Monte das Oliveiras, depois de Jesus ter anunciado a destruição, profetizado a destruição do templo de Jerusalém, os seus apóstolos, muito assustados, foram interrogar Jesus, perguntando: Mestre, quando ocorrerão essas coisas? E que sinal haverá do tempo do fim? Jesus não falou para ele: fique em tal lugar, que tal hora, tal mês, tal ano eu vou voltar. Não. Jesus
deixou sinais. Ora, quando vocês verem acontecer essas coisas, sinais na natureza, cataclísmico, como terremotos, erupções de vulcões, maremotos, e não só sinais na natureza, sinais na economia, crise, fome, e também sinais entre os homens, nação contra nação, guerras, não somente guerras militares, guerras nas famílias, guerras nas igrejas, porque haveria irmãos contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. Diante desses acontecimentos, isso também provoca a ira de Deus, porque a Bíblia diz: dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Então isso aqui não é o fim ainda, é o princípio das dores. Jesus está profetizando para a sua igreja, para a noiva de Cristo, para estar preparada diante desses acontecimentos. Todas as épocas ocorreu terremoto, todas as épocas ocorreu guerras, mas o momento que o fim se aproxima, que Jesus está às portas para vir arrebatar um povo especial, zeloso de boas obras, isso tem como se intensificar. Você vê que há 10 a 20 anos atrás, quando ocorria um grande terremoto, era algo de assustador. Hoje ocorre a cada mês e a cada ano, cada semana, a cada dia, com grande intensidade. São sinais da volta de Jesus. É o balançar da figueira. A terra está oscilando como um bêbado, estremecendo, gemendo com a onda da ira de Deus que está vindo global sobre a terra. Então, diante desses acontecimentos, a terra sempre teve surto de pestilência, outro sinal. Pestilência, doenças, enfermidades terríveis. Mas Deus, pela sua misericórdia, diante das doenças, das enfermidades, Deus concede sabedoria ao homem, à medicina, à ciência, para dar alívio diante dessa situação. E quando um doutor, um cientista acha uma cura para uma enfermidade, surge 3 a 4 piores. O Brasil sofreu um grande surto do Zika vírus, da febre amarela, da dengue. O mundo inteiro sofre com o flagelo do câncer, da AIDS. Séculos atrás, o mundo sofreu a pandemia da febre espanhola, da peste negra. E agora, em 2020, como começou em 2019, o mundo sofre uma calamidade pública diante do Covid-19, do coronavírus. Isto é um sinal profético, um sinal da vinda de Jesus. Só que diante desses acontecimentos, Jesus, depois de profetizar isso à sua igreja, e essas profecias continuam de geração em geração, como aconteceu lá com João na ilha de Patmos. João, escreva as coisas que viste da época, as que aconteceram passada, e as que depois desta hão de acontecer. E para a igreja Deus disse assim: bem-aventurados os que ouvem, os que leram a Bíblia e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Qual o tempo que está próximo? A volta de Jesus. E diante dessas pestilências, ocorre um outro sinal mais terrível, que é o sinal interno dentro da igreja bíblica: apostasia. Não pense você que a apostasia vem das heresias, das seitas, porque elas nunca se apostataram, porque já são religiões herégicas, fundada no erro. A apostasia é o cristianismo verdadeiro, aquele que segue a palavra, deixar a fé salvífica. É a profecia que Paulo profetizou, vaticinou um cumprimento que Jesus falou.
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos virá o quê? Iniquidade é o pecado excessivo. Como eu posso dizer? Todos os pecados juntos, sem arrependimento. Pessoas movidas por uma indiferença, como foi nos dias de Noé. Jesus profetizou isso. Seria como foi nos dias de Noé, o povo movido por uma indiferença, como o povo ímpio lá fora, já não crê na palavra. Muitos dentro da igreja também já não crê mais no santo evangelho. Apostasia, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quais os últimos tempos? Os tempos que precederia a volta de Jesus, alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. E isso está acontecendo em nosso meio. Escândalos envolvendo pastores, cantores, membros e também enganadores, porque haveria muito engano. Sinais de curas e maravilhas, nós cremos nas curas, nós cremos nos milagres, mas é como João profetizou: filhinhos, provai os espíritos, se são de Deus, se não são. Toda cura, revelação, profecia, pregação da palavra tem que estar de acordo com as escrituras sagradas. Como diz em Provérbios 30, versos 5 e 6: não aumentarás nenhuma destas palavras, para que não seja achado mentiroso. Apocalipse 22, verso 18: aquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessa escritura, as pragas desse livro cairão sobre ele, e o seu nome será riscado no livro da vida. Então, diante da apostasia, está havendo também um esfriamento por parte de muitos cristãos, porque hoje você não se vê mais pregações mais sobre o arrebatamento, sobre volta de Cristo, sobre grande tribulação, juízo final, sobre o inferno, sobre a realidade do céu. Não se vê, porque também o mundo está dentro da igreja através da indiferença. O povo tão materialista, o povo só está pensando em comer, beber, casar. E sim, é bom a gente ter um alimento, é bom, é bíblico ter um casamento, sim, mas é o que Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas está invertido o quadro. O povo está buscando as demais coisas, e o reino do céu está por último. O que compreende o reino do céu? É o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Aquilo que Jesus pregou para Nicodemos, o novo nascimento. Muitos se converteram dentro da igreja, aceitaram Jesus, desceu a saga do batismo, mas o evangelho do reino não está no seu coração ainda. Ele continua no adultério, na fornicação, na inveja, na fofoca, na ira, na contenda. Sentirão comichão nos ouvidos, como diz Paulo. Chegará um tempo que não suportarão essa doutrina, tendo comichão nos ouvidos. Eles amontoariam para si doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Desejos descontrolados, desviando os ouvidos dessa verdade e voltando às fábulas. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Diante desse acontecimento, Deus também tem usado os profetas em visões, em revelações acerca do fim, mas o povo não está dando crédito. Muitos estão dando crédito somente às visões bíblicas, que a bênção de Deus abençoar, isso é bíblico, é de Deus. Mas somente quando Deus profetiza uma cura, um milagre, uma porta de emprego, o povo bate palma, o povo glorifica. Mas diante de uma profecia de vigilância contra o pecado, sobre o arrebatamento, sobre os sinais proféticos, o povo anda com medo. E nós, diante desses acontecimentos, a igreja bíblica, ela não pode ter medo. Olha que Jesus falou aqui, palavras de Jesus. Diante desses acontecimentos, ele fala: ora, irmãos, igreja de Cristo, quando vocês vê pestilência, mortes, guerra, apostasia,
escândalo, não vos assusteis. Não seja como a mulher de Ló, olha para trás. Por quê? A mulher de Ló não obedeceu a Deus. Quando Deus tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, Deus deu uma ordem: não olhe para trás. Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Diante dos escândalos, das coisas muito ruins que tem acontecido, que são um sinal profético da volta de Jesus, diante desses acontecimentos, Deus fala a você: não seja como a mulher de Ló. Não fica olhando para trás. Não fica olhando para a falha do irmão. Não fica olhando para o seu irmão fez isso ou fez aquilo. Você sabe por quê? Se você ficar olhando para a falha dos outros, do que acontece, você vai virar uma estátua de sal, como foi a mulher de Ló. Como? Preso nesse pecado, que vai entrar ira no seu coração. Vai entrar ira no seu coração. E o que vai acontecer? Jesus vem e você fica. Porque o espírito do anticristo, o anticristo, ele não encarnou na terra ainda, em físico, porque algo detém, a graça do Espírito Santo, que habita em nós, o detém. Mas João diz: filhinhos, é já a última hora. Como ouvisse que vem o anticristo, que a besta do Apocalipse, a última de todas. Mas muitos se têm feito como anticristos. O que é anticristo? O opositor de Cristo, aquele que se opõe contra Cristo, aquele que se opõe contra a palavra. A ideologia de gênero é um tipo de anticristo. Marxista cultural, exposição de arte de nudez, o sistema ateísta, comunista, o ecumenismo. Isso é um tipo de anticristo, que estão lutando contra os preceitos cristãos. O espírito do anticristo na política, através de leis sendo analisadas, prestes a ser aprovadas, que confronta a ética moral da família, ideologia de gênero. E os conceitos cristãos. Mas em outro texto a Bíblia diz, Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és a pedra. Por que ele está falando que ele é a pedra? Não é que Pedro ele tem a rocha que é Jesus. Porque os que confiam no Senhor, Pedro é confiante em Jesus, a igreja é confiante em Cristo. Vem os ventos, os rios, as chuvas, as tempestades, combater aquela casa não caiu. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Deus, aleluia. E Jesus fala para Pedro: nessa pedra eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está falando conosco nesta noite. Nenhuma calamidade pública, nenhuma pandemia, nenhum escândalo de falsos crentes, porque a Bíblia diz: é misto que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. É misto que tem o joio e o trigo. Deixa que cresçam juntos, que no dia da colheita Deus vai separar. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Faça a sua parte. E você mesmo, diante de alguma queda, que pecou contra o Senhor, Deus fala para você, como diz lá em Provérbios 24:16: o homem pode cair 7 vezes, mas Deus o levantará. Mas o homem mau e ímpio tropeçará no mal. Ainda há tempo de se arrepender, todos nós. Não deixe que a iniquidade caia, o esfriamento tome conta do nosso coração, porque a obra do diabo é tirar o Espírito Santo de você. Porque é o Espírito Santo que vai nos arrebatar ao encontro de Jesus nos ares. E se você não tem o Espírito Santo, você não é arrebatado. E para ter o Espírito Santo, Atos 5:32, tem que obedecer. Obediência. Porque não adianta orar, jejuar, fazer a obra e não ter obediência. Como a nossa irmã leu aqui em Provérbios, que aquele que não obedece a lei divina de Deus, da palavra, que guarda no seu coração e não põe em prática, até sua oração é abominável.
Irmãos, Deus está chacoalhando a terra. Deus está permitindo essas coisas acontecer para nós se despertar. Isso é um aviso, isso é um balançar da figueira. Porque Jesus faz uma comparação da figueira. A figueira é uma árvore típica que tinha Israel, que ocorria um fenômeno com ela, que ela ia quando os seus ramos estavam verdes, tenros. Aquilo evidenciava que uma nova estação estava por vir, o verão. Esses sinais global, natureza, desastres naturais, terremotos, enchentes, tsunamis, furacões, terremotos até no Brasil, furacões, essas pandemias, pestilência, esses escândalos, esse morticínio, essa escassez de fome, essa crise e essa apostasia, esses escândalos de falsos profetas, assassinos de cristãos, como diz Paulo, e essas pessoas que são desmascaradas. Isso é um cumprimento profético. Quando nós vemos essas coisas acontecer, nós temos que orar, permanecer firme na rocha e pregar o evangelho inteiro, porque isso está evidenciando que uma nova era está por vir, uma nova estação, o fim, o arrebatamento da igreja. Então, o que nós temos que fazer diante disso? A resposta de Jesus, pois, que diz aqui no verso 36, que nós lemos: vigiai, pois. O que é vigiar? Você não sabe. Se você souber que um ladrão vai vir na sua casa a tal hora você vai estar ali. Mas se você não sabe, sabe que é um lugar de grande perigo, você vai estar atento, vigilante. Se corre uma notícia no rádio: olha, tal lugar vai ter um terremoto, a meteorologia analisou, vai ter um terremoto, vai cair um meteoro lá, ou vai ter um tsunami lá. Você está com a sua família toda programada para viajar para aquele lugar, você vai? Você não vai. Você vai recuar, você vai vigiar. O que é vigiar? Vigilância, cautela, olho atento. E qual que é a vigilância do crente? O que Jesus diz? Orai e o que? E vigiai, para que não caia em tentação. Então Deus fala assim: orando como? E vigiando. Porque ao nosso redor está o anjo, mas ao derredor está Satanás, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É o crente de oração e de vigilância. Sabe o que é o crente de oração e vigilância? Aquele que anda com bom testemunho, aquele que não escandaliza o evangelho, mesmo diante de um pecado ele reconhece que pecou e se humilha, e quando ele ouve a repreensão diante de uma pregação ou diante de alguma revelação, ele não retruca, ele aceita, abaixa a cabeça e se humilha. Esse está se preparando para o arrebatamento. Aleluia. Vigiando e orando para estar de pé diante do Filho de Deus, diante desses caos que está acontecendo. Ele está de pé ali, firme, orando. Ah, mas irmão, eu não posso pregar na minha faculdade, não posso estar abrindo Bíblia lá e pregando para eles no final de aula. Mas não pensa você que o evangelho é só você abrir a Bíblia e pregar, não. O seu testemunho, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, você é luz. Diante do povo que não conhece, está uma roda de homens lá, falando um monte de piada, um monte de coisa errada. Você está separado ali no seu canto. E quando chega você, não, você é diferente, você não conta piada, você não sabe, você não rebola com nós no funk. Aí é o momento de você pronunciar o evangelho. Mas se você não tem boa conduta cristã, como você vai pregar? Você não tem. Vai ser escandalizado. Então, orai e o quê? Vigiai. Agora, para encerrar a mensagem, lá no Salmo 91, Deus fala para os fiéis, para vocês, cristãos. Está vendo a calamidade pública que está? Aqui no 21, verso 28, fala: não vos assusteis. Lá no Salmo 91 tem uma promessa: aquele que habita no esconderijo. Quem é o que habita no esconderijo? É o crente de oração, é o crente de jejum,
é o crente obediente, é o crente que está firmado na palavra. O mal não vai atingir ele, a pestilência não vai alcançar a tua casa, ainda que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Então, meu irmão, eu não corro risco, eu sou crente, eu não vou pegar coronavírus. Você pode pegar, mas o sentido espiritual, mesmo se pegar a sua carne, não tem poder de tocar na sua alma. É o que a Bíblia diz, Mateus 10. Não temais aquele que mata o corpo, mas se antes temais aquele que tem para ele matar o corpo e a alma e lançar no fogo do inferno. Você pensa que depois do arrebatamento da igreja, que vem a grande tribulação, depois os caos na terra, a turbulência, depois lá no dia do juízo final, você acha que o inferno é um lago de fogo? Você acha que vai ser terrível que o diabo vai lá? Não. Lá será terrível que a ira do Cordeiro está lá, Apocalipse 14:10. Estarão diante dos santos anjos e do Cordeiro. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, versículo diz: prova claro o justo juízo de Deus, de pagar tribulação àquele que nos atribulava, todos que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Quem são os que conhecem a Deus? Os homens ímpios que têm oportunidade de conhecer, não conhecem, estão no mundo do pecado. Quem são os que não obedecem ao Evangelho? Muitos de nós que estamos dentro da igreja e não obedecem. Vai ficar, porque a Bíblia diz que a desobediência é como um pecado de feitiçaria, e Apocalipse 21:8 fala que os feiticeiros não herdarão o reino do céu, os homicidas não herdarão o reino do céu. Irmão, mas agora eu nunca matei ninguém não, irmão, nunca tirei a vida de ninguém. 1 João 2, verso 15: aquele que odeia seu irmão é um homicida. Você não fala com o irmão? Cara virada com ele? Não vou com a cara dele, ele fez tal coisa, não falo mais com ele. É errado. Você não vai para o céu, você não vai subir no arrebatamento. Mas ele não quer falar comigo. Faça a sua parte, vai lá. Se ele não quiser, sacuda para ele os pés, está livre de sangue. Então esses jamais, e Deus pode livrar nossa carne para não pegar, mas a Bíblia diz: não atentarás o Senhor teu Deus. Se tem os meios de você se proteger para não pegar, por que não usar? Não, eu estou com Deus, não preciso de usar máscara, eu não vou obedecer o pastor, esse negócio aí, esse pastor não está com nada, que pôr máscara coisa nenhuma, não posso pegar, não, está com o diabo, eu estou com Deus. Está errado, é antibíblico, isso é religiosidade e exaltação. E a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Por quê? O sábio teme e desvia-se do mal, o tolo se coleriza e dá-se por seguro. É tolo. Mas vocês que são obedientes a Deus estão obedecendo, porque a Bíblia também diz em Romanos 13 que nós temos que obedecer às leis terrenas, os nossos governantes. Nós só não vamos obedecer nossos governantes se estiver fora do contexto bíblico, com perseguição. Aí é a hora que vai saber quem é crente e quem não é. Então, igreja, Jesus está voltando. Vamos estar vigilantes, orando. É bom sim nós ver um culto de maravilha, de poder, de batismo com o Espírito Santo, uma visão linda diante de uma cura, de uma enfermidade, de uma prosperidade, de uma bênção. É gostoso, mas também nós precisamos ouvir palavras de exortação, palavras sobre a volta de Jesus, e não só pregar sobre que arrebatamento vai ser assim, como está pregado, mas pregar como é para subir. E os que não vai, sensualidade não leva para o céu não. Por quê? Apocalipse 16, verso 15: eis que venho como ladrão, guarda as suas vestes para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Jesus falou no antigo, nos dias dos fariseus, fez uma pergunta tentadora. Jesus falou para eles assim: na lei de Moisés tinha que pegar no ato sexual para matar. Hoje não, na graça, só de você olhar, você já pecou. E o irmão, a irmã que está sensual, ele não tem sido instrumento de Deus
mas sim instrumento de cobiça, que está pecando e faz outros pecarem. Não vai subir. É a verdade. Irmão, a verdade dói. Fere a carne, mas alimenta a alma. É melhor a verdade que dói do que a mentira que te destrói. Vamos continuar perseverando. A primeira coisa que o diabo coloca no ouvido dos meus irmãos, das minhas irmãs, diante de uma pregação, comichão, é Satanás, repreende, porque ele não gosta da verdade, ele é mentiroso. Então se humilha, guarda suas vestes, não só somente veste carne, mas veste espiritual. Não cai em qualquer blá blá blá, em qualquer visão. Prova se são de Deus, porque o misticismo, o sincretismo religioso tem se infiltrado em nosso meio, e nós devemos fazer prova, como foi Elias. Não ter medo de falar a verdade. Então, irmãos, prega a verdade, prega o Apocalipse, prega a volta de Jesus, que Jesus está voltando. Não há tempos mais, ninguém sabe nem o dia nem a hora. O Senhor Jesus virá na hora que não penseis. O arrebatamento vai vir para a igreja um dia mundial, mas para muito o arrebatamento está vindo antes, na morte. Se você morrer agora, como está a sua vida diante de Deus? A minha, como está? O homem examina a si mesmo. Irmãos, eu estou falando sério. É palavra de regeneração, que salva, que cura, que liberta. Não fique constrangido com a palavra que o Espírito Santo de Deus está falando com nós. Vamos obedecer. Muitos vão dizer naquele dia: preguei em teu nome, curei, louvei, expulsamos demônios, Senhor. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, que vós praticais iniquidade. Então vamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Quem recebeu essa palavra no seu coração? E as palmas me alegrem para Jesus. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor falou em nossos corações, ó Deus. Palavra profética, palavra de regeneração, palavra que salva, uma palavra dura, mas é uma palavra que salva. Obrigado, Jesus. A minha parte eu fiz de trazer o teu evangelho, a tua palavra. Vem abençoar essa igreja, os irmãos, os pastores, os cantores, os tocadores, os obreiros, o trabalho de evangelização. Abençoa e quebra toda a força negativa, todo o mal que tenta nos impedir de pregar o evangelho. Meu Pai, seja com essa igreja, seja com o teu povo. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas me alegrem para Jesus.